Com transmissão do Fox Sports, o Vasco se prepara para o duelo contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Pois é, Calheiros, e vale a pena lembrar que vale vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Agora, tem jogador novo, viu, Calheiros, pintando lá no Gigantes da Colina. Eu tô falando do meia, o Giovanni Augusto, que vem do Corinthians e quer voltar até aquelas boas atuações da época, enquanto ele jogava no Galo, lá no Atlético Mineiro. Olha só. Resgatar o bom momento. A Colina foi escolhida para dar um salto na carreira. Giovanni Augusto agora veste as cores do Vasco. Contrato de empréstimo até o final da temporada. O Corinthians vai pagar a maior parte do salário. Sempre acompanhei muito o Vasco, sei da grandeza que é esse clube. E sem dúvida nenhuma, o Vasco hoje em dia é um dos maiores clubes do Brasil. E agora, para resgatar os bons momentos no futebol, ele vai usar dessa palavra de peso para quem sabe fazer o sucesso, como fez o Nenê em São Januário. O meu melhor momento na carreira, com a camisa do Atlético Mineiro, jogando pelo meio de campo ali centralizado, e onde eu tive a oportunidade do ano seguinte ir para o Corinthians, mas joguei em outra posição totalmente diferente. Tive um pouco de dificuldade, mas depois consegui me encontrar. E hoje eu posso dizer que eu me sinto preparado para jogar nessas duas funções. Vai depender agora do professor Zé escolher. Quanto a mim, eu me sinto preparado. Ele vai para a sua terceira Libertadores. Experiência na competição no Atlético Mineiro e também no Corinthians. A Libertadores todo mundo sabe que é muito difícil. Tive a oportunidade de jogar pelo Atlético Mineiro e pelo Corinthians. Já tenho uma experiência, mas a Libertadores cada dia surpreende mais. Então acredito que não tem nada melhor do que o trabalho, do que você se preparar para quando as adversidades vierem a aparecer, você estar preparado. Ele ainda não tem data para a estreia, mas já vive a expectativa e está garantido na torcida desta quarta-feira contra o Jorge Wilstermann em São Januário. Com certeza vou, já estou combinando aí com alguns amigos que inclusive são vascaínos aqui do Rio. A gente vai vir assim torcer para meus companheiros e tenho certeza que a gente vai sair com a vitória. É isso, tem que se ambientar aí, chegando o Giovanni Augusto, portanto, ao Vasco, é mais uma oportunidade, né, que ele tem na carreira de tentar resgatar aquele futebol que ele apresentou, principalmente no Atlético Mineiro. Surgiu muito bem no Figueirense também, né, mas no Atlético Mineiro foi o auge dele. Enfim, a gente já vai falar sobre essa passagem dele, não tão brilhante pelo Corinthians, embora ele não concorde. 2016. Mas o detalhe que me chama a atenção, o Juliano Lima falou na reportagem ali, o Giovanni Augusto está indo para a sua terceira Libertadores, se tudo der certo, né? Porque o Giovanni não está inscrito nessa fase da Libertadores, né? Precisa classificar para a fase de grupos. Precisa classificar para a fase de grupos. Fase, aí o Vasco substitui, aí certamente vai colocar o Giovanni Augusto. Te agrada esse reforço do Vasco? Olha, o que eu falei do Corinthians eu vou falar pro Vasco. É reforço de ocasião, coisa de oportunidade. O Corinthians não queria mais, o Corinthians está ajudando inclusive financeiramente o Vasco. Sim. Então o Vasco, ó, você tá aqui, ó, pega aí, ó, não vai pagar muito, tá vindo na boa. Topa, coloca no elenco. O Corinthians na época investiu 14 milhões. Foi um erro. Eu sei que quando você contrata jogador é que nem você comprar ação na bolsa. É risco. Você contrata o jogador, você não sabe se o cara vai te dar retorno ou não. Você pode se dar muito bem, pode quebrar a cara. Então o Giovanni Augusto vai chegar, né, pianinho, eu imagino, para tentar retomar uma carreira em alto nível, porque ele não vem bem. A gente falou do Ralf aqui, a gente não sabe como é que vem, a gente sabe como é que tá o Giovanni Augusto. Não estava bem, não estava rendendo legal. O Guilherme, por exemplo, saiu do Corinthians e foi para o Atlético Paranaense, começou a jogar em alto nível. Foi bem no furacão. Agora, vamos ver se acontece isso com o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto, Rodrigo Menino, ele fez toda a pré-temporada com o Corinthians, ou seja, estava em atividade, estava treinando, né? Não perdeu a pré-temporada. Foi para a Florida Cup. Foi para a Florida Cup junto com o Corinthians. É o 11º reforço do Vasco para essa temporada e foi um pedido do Zé Ricardo. Desde que o Nenê saiu, o Zé Ricardo começou com a diretoria do Vasco e disse a necessidade de um atleta nessa função. Você acha que ele chega já para brigar pela titularidade? Já chega
entrando em campo, titular, já que foi um pedido do Zé, como ele mesmo disse ali, ó, o Zé Ricardo me ligou e deixou bem claro que queria contar comigo para a temporada. Então, ele é um cara que pode atuar, depende da questão tática. Para mim, o grande armador, o cara que não pode perder espaço é o Evander, que é um garoto. O Vasco melhorou já no final, na reta final da Taça Guanabara, conseguiu se classificar com autoridade na primeira fase da Libertadores, muito explorando inclusive a base. Muita gente fala aqui no Carioca, o Flamengo, o craque faz em casa, tal. O Vasco também. O Vasco está aproveitando, até por necessidade, muito bem seus garotos, e o Evander nessa função. Você tá falando do Evander, ainda tem o Paulinho, que hoje dificilmente sai do time também. Mas talvez, em tese, pela característica, o Evander seria concorrente para o Giovanni Augusto. Perfeito, por dentro. Só que o Giovanni Augusto pode jogar por fora também. No Corinthians ele já atuou isso, né? O Corinthians variava, era 4-2-3-1, ele podia jogar aberto eventualmente, pode jogar centralizado. Vai depender de como o Zé Ricardo vai querer utilizá-lo. Pode jogar com 2 armadores, o Paulinho mais adiantado. Dá pra jogar. Aí, ó, nós estamos falando do Evander, que nesse início de temporada, nesse início de Libertadores, é o destaque do Vasco. Sim. Né? O principal jogador, 2 gols na competição, enfim. Aí a gente tem o Paulinho, que já mostrou muita qualidade e é um símbolo também dessa nova geração de qualidade que está subindo, chegando no Vasco. Já no ano passado, né? Aí vamos pro outro lado. Quem é que tá caindo por ali? O Wagner, que a gente comentou ontem aqui que o Wagner chama atenção pela regularidade. Porque ele não teve uma chegada legal no Vasco, mas agora parece ter se encontrado e tá jogando bem. Tá jogando bem, Wagner. E normalmente... Aí eu que te pergunto, onde é que vai entrar o Giovanni Augusto na tua visão? Então, se você joga tem um cara de referência, o Andrés Rios da vida. Ou o Riacho. Você tem 3 caras por trás, normalmente. Sim. 4-2-3-1. Ele poderia jogar mais aberto, deixando centralizado o Evander e o Paulinho na outra. Sobraria para um desses experientes aí. O Wagner pode acabar sobrando. Só que eu acho que ele tá chegando agora. A gente acabou de falar, nem inscrito ele tá por enquanto na Libertadores. Ele vai chegar, vai ocupar o lugar dele pianinho e vamos ver. O Vasco tá em evolução, acho que é uma tendência à manutenção desse time e mais pra frente, se ele comprovar está bem fisicamente, que eu acho que tá porque vinha treinando, tecnicamente a gente não sabe, ele vai se encaixar aos poucos. E o Vasco, sendo otimista, avançando na Libertadores, vai ter o mesmo problema que tem o Corinthians. Vai precisar do elenco. Daqui a pouco tem o Campeonato Brasileiro, o grupo do Vasco, o Vasco se classificando, passando, que não vai ser fácil, hein? Jorge Wilstermann é muito mais complicado do que seria o Oriente Petroleiro. E bem mais complicado do que foi a Universidade de Concepción. Basta dizer 3 brasileiros, né? Tem o Pirulito, né? O Alex Silva. E dois brasileiros estão se destacando até agora, estão entre os artilheiros. O Serginho, que fez gol nos 2 jogos contra o Petroleiro, e o Lucas Gaúcho, jogador que também foi revelado no São Paulo, joga no ataque, também já tem gol na Libertadores. Então vai ser um adversário complicado. Aliás, uma coisa, sabe qual que é o apelido do Jorge Wilstermann? Qual é o apelido? Aviador. É um duelo entre o ar e o mar. Porque a caravela nau vascaína vai desafiar o avião do Jorge Wilstermann, ele aviador. Nossa, o Rodrigo Bueno foi profundo agora, foi bonita a sua explicação, o seu confronto com que nós iremos acompanhar aqui na Libertadores, por sinal, e daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o adversário do Vasco, como você ressaltou, não vai ter vida fácil o Vasco da Gama, porque tem o Jorge Wilstermann pela frente, que ano passado atrapalhou tantos brasileiros na Libertadores. Agora, a gente está falando do Giovanni Augusto, o novo reforço do Vasco, ele foi muito bem no Atlético Mineiro, só que ele foi questionado quando passou pelo Corinthians. E ele não gostou muito, não é que ele não gostou, ele não concorda, que ele não fez um bom trabalho enquanto esteve no Corinthians. Então vamos dar espaço para o Giovanni Augusto aqui mais uma vez no Bom Dia Fox, para saber o que ele diz sobre a sua passagem defendendo o Timão. Olha só. Então, no Corinthians muitas pessoas falam que eu não apresentei um bom trabalho, mas em 2016, mesmo atuando por uma função diferente, eu fiz o mesmo número de gols que eu fiz no Atlético Mineiro. Deixei a desejar somente na questão de assistências, até tenho o número. Naquele ano eu dei 12 assistências com a camisa do Atlético Mineiro e com a do Corinthians foram 6 ou 7, se não me engano. Numa posição totalmente diferente, mas enfim, eu me sinto preparado, me sinto muito feliz aqui no Vasco, gostei da ideia, gostei do que foi apresentado para mim, e eu tenho certeza que com a visibilidade e a torcida que o Vasco tem, as coisas vão voltar a acontecer naturalmente,
E junto com meus companheiros, junto com a torcida, a gente espera ter um ano muito, muito bom. Sabe o que é bacana? Sabe o que é legal? Eu gostei, me chamou a atenção essa resposta do Giovanni Augusto. Você pode até discutir se ele foi bem ou se não foi bem no Corinthians. De fato, ele chegou começando com uma mesma função que ele executava no Atlético, depois ele foi mudando. Né? A verdade é essa, ele chegou a ser testado pelos lados, enfim. Mas ele está por dentro. Ele está por dentro dos números, das estatísticas dele. Acho que ele está acompanhando muito Raio Fox, não né? Acho que ele já sabia. Muito Raio Fox. A comissão técnica... Ele Não, sabe o que é? A esperava comissão técnica é claro que apresenta esses números para os jogadores. Só que você sabe muito bem, Rodrigo, tem jogador que dá nem bola, sai da sala ali e já esquece os números. Ele guardou. Ele guardou. Isso me revela, pelo menos para mim, me revela um perfil de um cara comprometido. Comprometido, mas eu vou te falar. Essa é uma tese minha e o Giovanni Augusto agora vem corroborar isso aí. Cada vez mais, os atletas, os jogadores de futebol no Brasil estão cada vez mais bem informados. Sim. Eles se informam sobre o mercado, Você tem departamento de estatísticas sobre hoje o nas adversário, sobre estatísticas. Eles se preocupam mais com isso, né? Acompanham das mais diversas formas. A internet ajudou, né, a disseminar a informação. Claro. Né, do futebol internacional, do futebol aqui, analistas de desempenhos. Então, o jogador, ele sabe, ele tem uma autocrítica. Só que você vê, ele usou números de 2016, foi o que ele citou. Sim. Que foi o ano que ele chegou e jogou mais. O 2016 não foi legal para o Corinthians. Coletivamente não foi um bom ano para o clube. Mas foi um ano que ele teve mais oportunidades e os números dele melhoraram. Agora você vê, ele não citou números de 2017. Em 2017 foi um ano muito bom para o Corinthians, campeão paulista e brasileiro. Ele foi coadjuvante. Ele chegou a ficar nessa partida, isso nem era relacionado. 16 foi o ano do Cristóvão, do Oswaldo, do Carille. E ele chegou, até pelo preço elevado que ele custou, o Corinthians tinha um time também com algumas limitações, ele jogou mais frequentemente, mas não correspondeu. Então, para ele, individual, fazendo uma análise individual, que foi o que ele apontou ali pelos números, foi um ano melhor 2016 para ele do que 2017. Agora, você vê, ele não tratou muito né, da temporada passada, que de fato ele não foi pouco aproveitado, pouco utilizado, e aí isso também pesa na conta. Né? É como o Robinho. O Robinho foi bem no Galo. O primeiro ano do Robinho ele foi muito bem. No segundo já não foi tanto. Aconteceu isso com o Giovanni Augusto. Só que quando ele foi muito bem, não adiantou muita coisa. Primeiro que ele não foi muito bem. Primeiro ano que ele foi melhor no Corinthians, não ajudou nada para o time, coletivamente. E no segundo ano, que o Corinthians foi muito bem, ele foi um coadjuvante, uma peça secundária. Mas nada como ele está informado, como disse o Calheiros, porque ele, quando chegou no Corinthians, sabia da expectativa em cima dele. A expectativa não foi correspondida. E aí, na coletiva de imprensa, nada como você estar por dentro, porque vai ser questionado. Claro. Não tem como. Tá mas preparado, tá lá. Ele está preparado. Ele a sensação que assim, estava um pouco mordido, não com bronca, mas porque ele já sabia que não concordava, já tinha aquilo com ele, vão me falar e eu preciso argumentar, vão falar comigo, né? Precisa argumentar, mas bacana. Ele foi armado. Giovanni Augusto, boa sorte para você no Vasco, boa sorte na sua nova casa, que você faça uma ótima temporada. O Vasco que apresentou ele como seu 11º reforço. Agora, semana de Libertadores. Vamos falar um pouquinho mais sobre o adversário do Vasco. Eu reforço o convite, já está na tela, é amanhã, a partir das 9 horas da noite. Você acompanha ao vivo e exclusivo Vasco e Jorge Wilstermann aqui na Casa da Libertadores. Jorge Wilstermann do zagueiro Alex Silva, o Pirulito, como nós destacamos aqui na bancada do Bom Dia Fox.